Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao debate promovido pela editora da Universidade Católica. O debate sobre o tema O Futuro da Comunicação Farmacêutica, por ocasião do lançamento do livro Medical Science Liaison, que tem vários autores e que teve a coordenação de Amilcar Barreto, que está aqui connosco e que vai ser o moderador deste debate. Connosco, então, vou fazer uma breve apresentação dos oradores, a quem agradeço muito a vossa presença e disponibilidade para estar aqui numa sexta-feira ao final do dia, mas é sempre agradável vir à feira. Portanto, temos connosco então Adriana Cardoso, que é Market Access Manager e professora assistente convidada na UCP, Eduardo Ribeiro, diretor médico da Beatriz e docente no programa de certificação do Medical Science Liaison da UCP, a Susana Castro Marques, diretora médica da Pfizer em Portugal e presidente da Associação Portuguesa da Medicina Farmacêutica, e António Pé Curto, diretor de uma unidade multinacional farmacêutica e professor convidado em várias universidades. Portanto, temos aqui um painel muito prestigiado para o tema que estamos a debater e, sem demoras, agradecendo também a presença de todos, passo então a palavra ao nosso moderador, professor Amilcar. Muito obrigada. Obrigado, Anabela. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença, obrigado aqui ao painel. E, em primeiro lugar, queria agradecer à editora por nos ter convidado para fazer este debate e, em especial, à doutora Anabela Antunes pelo convite e por nos proporcionar esta tarde magnífica para nós debatermos estas ideias. Para começar o debate, gostava de convidar a todos e principalmente ao painel para refletirmos um pouco sobre a importância da comunicação na indústria farmacêutica, que está a ganhar cada vez mais importância, inclusive nos mídia, e o papel crítico que a comunicação tem, em especial os MSLs, Medical Science Liaison, que tem a ver exatamente com o tema do livro. E o livro surge de uma pós-graduação que a Universidade Católica tem há 10 anos e que já formou mais de 200 alunos e dos quais nós fazemos parte como corpo docente. Sentimos a necessidade, quer por parte dos alunos, quer dos profissionais, de lançar um manual, porque não há nenhum em português. Os únicos que estão disponíveis são em inglês e são muito vocacionados para o mercado americano, que tem muitas diferenças em relação ao mercado português. Sem mais demoras, eu gostava de começar com a importância da comunicação na indústria farmacêutica, mas começar com uma frase de reflexão da Sociedade Americana de MSLs, que diz que para o sucesso no futuro de lançamento e promoção de novos fármacos, a função da MSL é crítica, porque os mercados estão cada vez mais evoluídos e sofisticados e os MSLs são essa porta de comunicação. E são um recurso cada vez mais estratégico para a comunicação e a interligação entre profissionais de saúde e a indústria farmacêutica. Ia começar pelo Eduardo Ribeiro e queria colocar-te uma questão que é a seguinte: na qualidade de médico, mais do que de professor universitário, que esperas do papel dos MSLs neste novo paradigma do mundo em que a comunicação está mais acessível, digitamos qualquer coisa na internet, no Google ou no ChatGPT e nós obtemos a informação. Qual é a mais-valia que os MSLs trazem aos médicos? Obrigado, Amilcar. É sempre um prazer estar convosco, alguns colegas da nossa pós-graduação, e a falar de um tema que tanto gostamos. Eu vou transformar um bocadinho, quase sempre assim, Amilcar, já sabe, transformar um bocadinho a tua pergunta, e tu disseste que eu sou médico, mas antes disso sou pessoa. E sou pessoa e sou também um potencial doente. E, portanto, aliás, já estamos todos doentes sem saber, e, portanto, quando estamos a falar de indústria farmacêutica, quando estamos a falar de pessoas e quando estamos a falar de doenças e medicamentos, temos que falar de uma coisa que é fundamental, que é a comunicação e, naturalmente, dar ferramentas aos profissionais e também às pessoas. Eu hoje sinto-me aqui um bocadinho
porque está na audiência alguém que dá ferramentas às pessoas para, do ponto de vista da literacia, conhecerem melhor aquilo que é a importância da saúde. Muito obrigado por ter vindo, professora. E sendo assim, eu diria que, sendo a função do MSL o intercâmbio científico, ou seja, alguém que trabalha no Departamento de Indústria Farmacêutica e ao mesmo tempo tenta transmitir aos profissionais de saúde aquilo que são os valores, aquilo que é o aspecto científico, que está por trás não só dos medicamentos, mas também na gestão da patologia e da doença, é alguém que tem um papel crucial quando estamos a falar na saúde das pessoas. Ninguém consegue decidir sem ter conhecimento. E ninguém consegue decidir só com a informação. Conhecimento é isso mesmo, é uma informação traduzida, e o MSL tem um papel fundamental nessa ligação entre a indústria e os profissionais de saúde, conseguindo levar até eles de uma forma cada vez mais célere, mais rápida, mais traduzida, porque, e agora o médico vai falar, porque os médicos têm muito pouco tempo para conseguir fazer aquilo que têm que fazer. Tratar uma pessoa, e não é só tratar, aconselhar uma pessoa, porque a medicina de prevenção também é muito importante. Aconselhar uma pessoa em poucos segundos, em poucos minutos que às vezes temos, obriga-nos a ter por trás de nós um conhecimento muito grande e abrangente. Isso significa que sempre que a nossa comunicação tem que ir ao encontro daquilo que são as necessidades. E o MSL, e para terminar esta parte, tem essa capacidade, esse potencial de conseguir levar até ao profissional de saúde uma comunicação mais adequada, a ciência ética, rigorosa, aquilo que está publicado na literatura e é mais relevante, para que ele, em consciência, possa tomar decisões mais acertadas. Muito bem. António, nós tivemos aqui uma visão médica, agora como gestor, para ti, qual é a forma que as empresas farmacêuticas devem treinar os MSLs neste novo paradigma em que vivemos, e estas mudanças e a expectativa de comunicação com os profissionais de saúde? Obrigado, meu caro. Boa tarde a todos. Não é muito diferente da visão do Eduardo. Ia começar por uma parte, primeiramente, que é a primeira função que a indústria farmacêutica tem de dever para com as pessoas que servem, quer sejam profissionais de saúde, quer sejam pessoas que beneficiam dos medicamentos, é de rigor, isenção e ética. Por isso, essa é a primeira parte em que é necessário um treino contínuo de qualquer pessoa que trabalha na indústria farmacêutica, ainda mais, diria, na perspectiva do rigor e da isenção científica do MSL. O MSL tem por objetivo a capacidade, como o Eduardo mencionou, transformar transformar dados e ciência em conhecimento translacional, ou seja, que seja possível usar. E essa é a primeira função, e tem que usá-lo de forma rigorosa. Se não conseguir fazer isso de forma rigorosa e isenta, não ganham a confiança de quem tem pela frente, e por isso é crítico. Pois é óbvio que é muito importante o treino científico base. Cada vez mais, e talvez teremos alguém na audiência nesse sentido, temos muitos alunos com esse perfil. A indústria farmacêutica tem um pool de pessoas altamente especializadas do ponto de vista técnico que pode contratar como MSL. Nomeadamente, há muitas empresas que têm como base já só contratar pessoas doutoradas naquela área específica que querem que elas trabalhem. Ou seja, a componente científica já vem de base muito alicerçada. Isso é crítico de fazê-lo. É muito importante, cada vez mais também, que é isso que muitas vezes vimos que falta neste perfil, é o soft skill. Como é que nós, e depois vamos ter alguém que vai falar mais sobre isso, como é que nós conseguimos transformar a arte da ciência numa comunicação que o outro lado digere e faz alguma coisa com ela. Por isso, na perspectiva do gestor, o que é que nós precisamos? Quem gera no meu lugar, que é no caso que é uma unidade de negócio, tem uma contraparte, que é o diretor médico, que tem o ownership dos MSLs e que tem objetivos muito claros e muito científicos muito precisos. Do nosso lado, nós temos um objetivo que a informação científica chegue o mais rápido possível aos médicos. O que nós precisamos treiná-los do nosso lado é essencialmente o soft skill e o alinhamento com todas as outras funções da indústria farmacêutica. O MSL, apesar de ter uma função específica, trabalha muitas vezes em conjunto com o Key Account Manager, com o Brand Manager, com um delegado de informação médica que também visita as mesmas pessoas. Por isso, é crítico nós temos a capacidade de treinar não só a parte científica, o soft skill,
E uma coisa que tem acontecido mais recentemente, que eu vejo a acontecer, que é a integração do feedback do dia-a-dia clínico dentro da empresa. O DMSL tem acesso a uma quantidade de informações que a maior parte dos restantes elementos da equipa não tem. O MSL não deve, pelo menos na forma como nós trabalhamos, transmitir informação personalizada sobre um determinado médico, mas deve agregá-la, conseguir passar essa informação ao restante da equipa para que permita a quem está a trabalhar na área, no meu caso, de uma forma mais generalista, perceber qual é que é a tendência, as necessidades do mercado, as necessidades do médico, quais é que são as necessidades dos doentes. E isso nós ouvimos através do feedback do dia-a-dia e muitas vezes mais rico através do MSL, porque muitas vezes há um maior, não quero chamar assim, mas há um maior rapport, há uma maior ligação científica entre MSL e médico, e é o que é suposto também. Sem dúvida. Susana, neste capítulo, como é que as associações médicas podem ajudar e trabalhar de uma forma mais estreita com a indústria farmacêutica, de forma a que a comunicação seja, por um lado, mais relevante? Várias vezes nós ouvimos essas queixas e não é fácil. Por outro, transparente e ética também. Qual é o teu ponto de vista? Boa tarde a todos, é um gosto estar aqui e vou dizer algo que em 51 anos de vida sempre quis dizer: olá, Feira do Livro, nunca é tarde, não é? Relativamente a este tema, eu queria só voltar a contextualizar. Portanto, nós de um lado temos, dentro da indústria farmacêutica, tipicamente dentro dos departamentos médicos, um grupo de profissionais altamente especializados e diferenciados, que são estes MSLs, os Medical Scientific Liaison, que têm como função essencial aquilo que já foi referido, portanto, discussão entre pares, com os profissionais de saúde, com sociedades médicas, com outros interlocutores, até em termos de autoridades, portanto, autoridades de saúde e autoridades complementares. E, por outro lado, temos aqui estes interlocutores em particular, que são as sociedades médicas. Para quem não está tanto por dentro da forma como as especialidades médicas estão organizadas, habitualmente as especialidades médicas agregam-se e formam aquilo que é uma sociedade médica daquela especialidade, que no fundo dentro da especialidade é um grupo de profissionais especialistas que, do ponto de vista também científico e organizativo, formam essas sociedades médicas. Portanto, os MSLs e as sociedades médicas, como é que nós podemos trabalhar para, de facto, melhorar e de que ponto é que as sociedades médicas podem contribuir para que a comunicação dos MSLs seja cada vez mais aquilo que já foi referido, seja relevante, seja equilibrada, seja ética e tenha, de facto, como foco a melhoria depois dos cuidados que serão prestados à população e aos doentes. Eu diria que tem 3 aspectos essenciais. Nem todos ainda são uma realidade, mas eu acho que todos, e não só estes cursos, mas como estes livros e estes debates devem ajudar a que haja este reconhecimento. O que é que nós gostávamos que existisse em termos de ligação entre as sociedades médicas e a formação e a atualização e a atuação destes profissionais? Primeiro, as sociedades médicas cada vez mais também entenderem a relevância desta função e organizarem a fóruns e sistematizar-se que haja fóruns de discussão, até da iniciativa das sociedades e não sempre da iniciativa da indústria, fóruns de discussão, por exemplo, dentro dos congressos médicos, entre, de facto, os médicos, os especialistas e os MSLs, e, portanto, as sociedades médicas também assumirem esse papel, porque, no fundo, é um reconhecimento da importância da função. Depois, nós próprios, enquanto indústria, envolvermos mais as sociedades médicas e membros das sociedades médicas, não apenas na formação dos MSLs, mas na curadoria, por exemplo, de conteúdos. Na curadoria, às vezes na validação e revisão de materiais, de plataformas de educação médica que muitas vezes são da iniciativa dos MSLs. Portanto, trazemos também as sociedades para nos ajudarem a que os conteúdos, uma vez mais, sejam relevantes, sejam balanceados e tenham, de facto, como foco aquilo que interessa, que, de facto, são dados que possam ser tornados em conhecimento. E depois, eu diria, em terceiro e último lugar, é participarem cada vez mais naquilo que nós queremos que seja a monitorização da qualidade da atuação dos MSLs. Portanto, nós também, enquanto indústria, dirigimos mais às sociedades e aos membros das sociedades e pedirmos feedback estruturado, através de questionários, sobre a atuação dos MSLs, o que é que pode ser melhorado, quais são
áreas, por exemplo, ou formas de atuar que ainda não estão a ser exploradas e que são importantes para os médicos. Portanto, eu diria, para começar, que se calhar, em termos de wishlist, que estas 3 áreas seriam importantes. Obrigado, Susana. Adriana, já foi aqui abordado, mas eu refiro muito à Sociedade Americana de MSLs porque são uma referência a nível mundial e também conduzem muitos estudos e formação na Europa. E eles já apontam para um bocadinho em relação aos Key Opinion Leaders, que vai já um pouco além do que nós na Europa, principalmente em Portugal, que somos bastante conservadores, vemos. Ou seja, eles já têm um leque de Key Opinion Leaders maior, ou seja, já mais aberto para a sociedade, já mais virado para os tipos de Key Opinion Leaders que passam para lá dos médicos. São os fundadores, os pagadores, as associações de doentes, os DOLs, os Digital Opinion Leaders, que têm muita influência. Como é que tu vês este cenário? O que é que tu pensas que está a emergir e que pode fazer a diferença? Primeiro, boa tarde. É um gosto estar neste painel com pessoas que eu respeito tanto dentro da nossa área profissional e estar aqui na Feira do Livro com todos que aqui estão, e fico muito feliz de ter uma sala quase cheia para ouvir falar de um tópico tão específico que para nós pessoas na área consideramos tão relevante, mas é importante ver também que o resto da sociedade também considera, e eu acho que é mesmo muito importante. Tu tens toda a razão, Amilcar, quando te referes que de facto nós temos uma dificuldade inerente ao conservadorismo, seja também dentro da indústria farmacêutica, na área dos reguladores e no geral nas próprias formas das sociedades científicas se organizarem, de não perceberem que cada vez mais os KOLs, que são os líderes da opinião, conseguem manifestamente alterar um conjunto de políticas públicas num determinado país. E eu dou um exemplo sempre muito claro e que eu estudei em concreto e que na minha outra componente profissional acompanhei de perto quando comentei as eleições americanas. Foi possível o Sanjay Gupta, que é o Chief Medical Officer da CNN, considerar que existia um podcast que só por acaso tem 75 milhões de visualizações por episódio, que tinham um dos promotores de desinformação relativamente à vacinação, e ele considerou que faria sentido tentar ir a esse espaço e conseguir ter uma discussão com uma pessoa profundamente anti-vacinação para conseguir alterar a opinião, nem que fosse das pessoas que de facto o ouvissem. E chegou a uma conclusão simples, que quando colocamos no mesmo espaço e ao mesmo tempo uma frase como não é necessário vacinar-me, basta apanhar sol, e a pessoa responde, um KOL responde, isso não é verdade, e a outra pessoa volta a retorquir, vamos concordar em discordar, estamos a colocar facto e não facto exatamente ao mesmo nível. Portanto, para além da identificação, que eu acho que é muito importante e pertinente também na própria indústria, no regulador e em todos os touchpoints essenciais da nossa área, perder-se esta visão de que pessoas com opinião, exposição e capacidade até de tocar em vários pontos da sociedade que uma organização estanque como uma indústria não consegue fazer, que tem quase eu não diria preconceito, mas desconfiam à partida desse tipo de pessoas que querem fazer parte das suas organizações e têm algum receio até. Eu diria que acima de tudo é fazer uma curadoria estável, fazer uma curadoria concreta e perceber acima de tudo que é perfeitamente possível, mais uma vez, que uma política pública, por melhor, seja pública de saúde, seja até inclusive de uma indústria que esteja muito bem desenhada, mas que se não for devidamente comunicada para a população no geral, não sai daquilo que são os portfólios, as maquetes e os materiais internos da indústria. É importante que saia para a população. Portanto, é importante identificar estas pessoas, acima de tudo, e ter noção que quando se escolhem estas pessoas, elas estão sim a representar a marca, no fundo, e a pessoa, não só a própria pessoa, mas estão a representar a instituição que, de facto, com a qual colaboram. Portanto, como foi muito bem referenciado ainda há pouco, a componente da ética, da falta de conflito de interesses, da capacidade da pessoa poder dar uma opinião sem poder vir a manchar de alguma forma a reputação da instituição é absolutamente fundamental, e é claro, e entendo perfeitamente que seja um receio, mas não utilizar e não enverdar por este caminho que já está a ser feito em vários países da Europa, manifestamente nos Estados Unidos há muito tempo, parece-me que é um desperdício.
e parece-me acima de tudo que coloca em causa a capacidade depois da própria indústria conseguir que a população no geral entenda o valor social inerente à indústria farmacêutica, porque todos nós sabemos que o trabalho fundamental é o paciente, é o doente, é o utente. E assim sendo, é importante que o paciente, o doente e o utente entenda qual é que é o benefício da própria indústria estar envolvida na sua vida. Muito bem, acho que deixaste aqui muitos pontos interessantes e que eu ia pedir ao Eduardo para comentar os desafios que atualmente enfrentam os profissionais da indústria farmacêutica quando comunicam com os profissionais de saúde. Sim, obrigado, Amilcar. Obrigado, Adriana. Eu estive a ouvi-la com cuidado e escrevi aqui 3 palavras que disse. E vou tentar elaborar na pergunta que tu me fizeste com algumas coisas que a Adriana disse. MSLs, indústria farmacêutica, saúde, pessoas, responsabilidade social, reputação, e eu acho que esse é o enquadramento que nos leva a acreditar que alguém que trabalha numa função destas tem que pensar primeiro na sua responsabilidade pessoal como pessoa, na responsabilidade social da organização em que trabalha, na sua própria reputação e na reputação da organização em que trabalha e, no fundo, criar valor. Eu acho que a nossa vida é feita disto. Não existimos por acaso, existimos para criar valor. E isso não muda nada das organizações para as pessoas que somos. Criamos valor em casa, às vezes, com as esposas, com os filhos, com as sogras, e criamos também valor dentro das organizações. Para que isso aconteça, o MSL tem um primeiro desafio, é a sua própria formação. Eu acho que esse passa a ser, e acho que é o desafio que todos nós temos, formarmos como pessoas e formarmos para ser boas pessoas, para as outras pessoas que precisam de nós. Portanto, a formação do MSL é fundamental. E aqui também já foi dito, acho que pelo António, soft skills. Aprender, quem está numa universidade aprende rapidamente, ou menos rapidamente, mas consegue aprender. Não tem déficit cognitivo, aprende rapidamente dos brancos da universidade. Mas depois falta outra regra, a regra dos 70-20-10. Temos que aprender fazendo, temos que aprender estando com os outros, e temos que aprender ouvindo. E, portanto, o desafio principal de um MSL, para mim, para a criação de valor, é a sua própria formação, porque tem que comunicar bem e tem que fazer outra coisa. Todos nós falamos agora em inteligência artificial, que não é nada novo. Os computadores é que nos permitem agora falar mais em inteligência artificial, mas ela sempre existiu. E uma coisa que a inteligência artificial fala na medicina é a medicina de precisão. Ou seja, queremos saber mais para conseguir identificar medicamentos, alvos, e para aquele doente, se calhar o tratamento para o Amilcar não é o mesmo para o Eduardo, com a mesma patologia. E aqui o que é que um MSL precisa? Comunicação de precisão. Eu faço esta analogia porque é importantíssimo. E acho que para comunicar com precisão é comunicar aquilo que nós precisamos dizer a alguém que tem uma necessidade muito própria. E, portanto, a aproximação de alfaiate, ou de tailor-made dos ingleses, que é mais fácil, acho que é aquilo que o MSL tem que primeiro desenvolver. Capacidade para reconhecer aquilo que os outros precisam, calçar os sapatos de alguém que está do outro lado, a interagir com pessoas, a fazer medicina preventiva ou curativa, e muitas vezes é só isto, medicina preventiva, e a medicina preventiva também se faz com uma coisa muito importante, que é exercício e alimentação. E aí o próprio MSL também tem que ser capaz de ajudar e não olhar só para os medicamentos da sua companhia. Portanto, eu acho que o principal desafio é isto, é conseguir perceber do outro lado quais são as necessidades, comunicar bem, comunicar com ética e rigor e com ciência aquilo que estiver mais atual nos dias de hoje. A inteligência artificial tem alucinações e às vezes dá respostas que não são respostas corretas. E portanto aquilo que eu espero que o MSL é que não seja alucinado e que dê a informação que é a informação necessária para a pessoa que tem à frente dele na hora certa e no momento certo. E era assim que eu respondia. Disseste muita coisa importante e acho que queria pegar um bocado nessa transparência de que tu falas para perguntar à Susana como é que nós conseguimos fechar este ciclo de transparência e de trazer benefício não só para o profissional de saúde, porque enquanto indústria farmacêutica o nosso objetivo é sem dúvida alguma e o nosso foco são os doentes, mas passamos a informação através dos médicos. E há muito, como a Adriana falou e o António também, às vezes há desconfiança. Como é que nós queremos essa transparência
à volta da comunicação. Sim, a transparência é aqui obviamente é o aspecto crítico, não só na comunicação, na relação, e portanto é em manter a credibilidade quando se fala de facto entre pares. E os MSLs têm aqui um papel essencial em representação da companhia naquilo que é de facto não apenas a transmissão, mas mais do que a transmissão, é a discussão de dados, é a discussão de informação e é também a recolha de dúvidas, de objeções, de argumentos. Porquê que isto é importante? É importante primeiro para fortalecer a confiança. É muito importante que as companhias transmitam de forma correta e balanceada, por exemplo, os resultados dos seus ensaios clínicos, os resultados positivos, as coisas que não são tão positivas, tudo isso tem que ser transmitido de uma forma muito clara, muito transparente, não apenas na fase dos ensaios clínicos, mas depois mesmo na fase, quando nós dizemos depois dos dados de real world data e portanto aí do real world evidence, que é depois dos medicamentos já estarem aprovados, se surge um novo sinal de segurança, se surgem novos dados de efetividade, que é no fundo a utilização depois dos medicamentos, sejam eles como forem, é muito importante de facto que essa transmissão seja feita e que seja discutida sem qualquer tipo de receio. E, portanto, isso permite que os médicos, os profissionais de saúde, digo aqui médicos, farmacêuticos, enfermeiros, tenham de facto acesso a toda a informação para que de facto possam depois tomar decisões e junto com os seus doentes decisões mais informadas. Portanto, a transparência possibilita a confiança, possibilita uma abertura das companhias para que haja um estímulo ao diálogo científico, para que de facto também os profissionais de saúde possam questionar, possam entender que de facto têm no MSL ou alguém da companhia de facto um par com quem pode discutir, independentemente da questão da marca, portanto pode discutir aqueles dados, pode discutir a utilização daquele medicamento ou daquela vacina, pode questionar e pode também transmitir a sua própria experiência de uma forma que não se sinta constrangida a transmitir quer experiências positivas, quer experiências negativas. Portanto, possibilita a confiança, estimula o diálogo científico e médico correto e ajuda, de facto, à melhoria da tomada de decisão dos profissionais de saúde. Para além disso, eu queria só tocar em mais 2 pontos importantes relacionados com a transparência. A transparência também é muito importante na questão dos conflitos de interesse e na redução dos conflitos de interesse. Há aqui uma camada, quando falamos de transparência, que tem a ver, por exemplo, com a transparência. Existe a plataforma Transparência do Infarmed por exemplo, de patrocínios. Portanto, esse tipo de patrocínios que pode ser de uma forma legal e contratualizada, no fundo dado a um profissional de saúde, isso ser de forma transparente, ser comunicado de forma transparente, melhora aquilo que é a percepção pública também, não só entre profissionais de saúde, mas a percepção pública daquilo que é a relação entre profissionais de saúde e a indústria farmacêutica. E por fim, ajuda a recentrar também para a opinião pública e para os profissionais de saúde e para todos qual é o papel da indústria farmacêutica. Porque as companhias farmacêuticas têm obviamente como objetivo investigar, desenvolver, ter aprovado, distribuído e comercializar medicamentos e vacinas, mas tem um papel muito para além disso, que acho que já foi mais do que provado ao longo dos anos, que é de parceiros da saúde. E, portanto, nós somos um stakeholder, agora uma palavra inglesa, não é? Que é para não parecer que eu não sei inglês. Portanto, nós somos também um interveniente importante, um parceiro na área da saúde. E, de facto, essa transparência é a base para recentrar, de facto, para todos, para a opinião pública e para dentro dos profissionais de saúde, mesmo dentro da área de saúde, qual é o verdadeiro papel da indústria farmacêutica. Bem, vou pegar aqui em algumas coisas que tu disseste e que eu fui apontando. E tem a ver com o desafio da gestão da informação. O desafio da gestão da informação também prende-se com a complexidade de comunicação que há hoje em dia. Adriana, que não é fácil gerir informação, hoje em dia com diferentes, também vou utilizar o inglesismo para mostrar que também sei, diferentes touchpoints, ou seja, os presenciais, os meios tradicionais e os digitais, e às vezes corre muita informação que é difícil saber o que é correto e o que não é. Há alguma maneira, tens alguma forma de se mitigar esse problema? Vejo, e acho que antes de dar essa resposta e fazer um bocadinho que as pessoas da televisão fazem, é uma excelente pergunta, mas respondo entretanto.
dizer algo que eu acho que é pertinente e tendo a visão de uma pessoa que está nos meios de comunicação tradicionais, às vezes perguntam-me porque é que não existem tantos líderes de opinião, KOLs reputados e com enorme reputação e capacidade técnica presentes nos meios de comunicação. E a minha resposta é simples. Quando existe uma matéria difícil, porque já é muito complexa, e depois existem pessoas que não conseguem simplificar a questão para a generalidade das pessoas, não tem valor. Não tem valor porque uma matéria, por mais pertinente que seja, se não for passível de ser explicada ao público no geral, não tem valor comercial para poder lá estar. Eu digo isto muitas vezes, por vezes vejo e verifico, até mesmo na indústria, jornalistas da área da saúde a fazerem comunicação mais vezes e em cargos de comunicação mais do que próprios profissionais de saúde, porque entendem, por mais pertinente e relevante que seja uma informação relativa, ou, como eu disse há pouco, seja uma política relativa à saúde ou uma política pública em saúde, se não for possível ser explicada, não é entendido e não tem efeito prático. Efetivamente, a melhor maneira de o fazer é existir uma vontade e capacidade das próprias instituições e da indústria em si de querer captar estas pessoas, de perceber que estas pessoas, por mais que tenham e seja um problema, que tenham exposição, perceber que são exatamente o tipo de pessoas que vale a pena investir para que a própria imagem da empresa, o portfólio da empresa, o trabalho da empresa possa depois estar espelhado nos meios de comunicação. E relativamente à forma de mitigação, nós temos uma população cada vez mais as populações mais jovens direcionada para uma visão de influência, de seguir influência, de seguirem pessoas que têm um certo conjunto de ideias ou têm um portfólio de produtos nos quais acreditam e colocando-os publicamente as pessoas de facto seguem-nos. Seria importante, e eu acho que poucas pessoas poderão ter mais coisas contra influencers, inclusive a fazerem falsas alegações de saúde, tenho imensos problemas com isso, mas seria importante que, tentando combater esta circunstância, que KOLs estejam internos dentro das próprias indústrias, dentro das próprias empresas, dentro das próprias instituições e que fosse passível deste trabalho que está a ser mal feito pela parte destes influencers utilizando as redes sociais, inclusive, é que pudesse ser feito de forma correta pela parte de KOLs. Eu dou sempre este exemplo, como tu disseste muito bem, Amilcar, de facto os Estados Unidos são muito mais avançados do que nós neste aspecto. A Johns Hopkins tem um inteiro departamento de comunicação de políticas públicas e tem dentro desse departamento uma equipa que tem mais trabalhadores e que tem pessoas que de facto têm um trabalho mais intenso é nas redes sociais. E foram muito pertinentes e foi feito um estudo na altura relativamente na matéria de vacinação da quantidade de pessoas que foram tocadas por publicações feitas pela Johns Hopkins relativamente ao processo de vacinação, que quase em 93%, foi 92,4% destas pessoas acabaram por ser vacinadas e que destas 40% tinham pensado não se vacinar. E portanto, quando nós temos estes dados à nossa frente, acho que tudo nos indica que cada vez mais o trazer KOLs para dentro das próprias instituições é fundamental. O papel das sociedades científicas, evidentemente, o papel de reputadas pessoas que têm organizações médicas, etc., congressos médicos e próprias ordens que têm que ser incluídas, evidentemente fazem falta, mas a identificação de KOLs na sociedade civil, porque cada vez mais as pessoas valorizam pessoas da sociedade civil a dar informação relativamente a esta matéria. Muito bem. Agora vou lançar uma questão ao António, que é um pouco provocativa, mas que também vem no seguimento do que foi dito anteriormente. Que se prende com duas coisas. Uma é a emergência das redes sociais, em que na indústria farmacêutica, em Portugal e na Europa, é o elefante na sala, não. E por outro lado, a inteligência artificial, que começa a ser utilizada em investigação, mas toda a outra parte, ou seja, isso é a profundidade do próprio iceberg, não a ponta. Tem a ver com a inteligência artificial. E a questão que eu te vou colocar eu sei que não é uma questão fácil,
mas tu és capaz. Não ligar ao sol. Exato. Se aguentas o sol, também vais ter uma resposta para isto. Isto é as redes sociais e a inteligência artificial na comunicação e na forma como nós interagimos com o público e com os nossos clientes e stakeholders. É um avanço ou é uma ameaça? Eu vou começar pela inteligência artificial e vou deixar as redes sociais para o fim. Antes de falar especificamente da indústria farmacêutica, vou fazer uma provocação mais ou menos, já como provocaste, eu também provoco-nos a nós todos. Eu sou da geração em que ainda fui para a universidade sem Google. Mas o Google aparece mais ou menos, e o Yahoo, e o Alta Vista, os motores de busca aparecem quando eu estava para aí no terceiro ano, mais ou menos. E lembro-me de algumas pessoas comentarem: isto agora vai ser terrível porque os alunos vão ter facilidades e vão encontrar trabalhos noutra parte do mundo e nós não vamos saber o que é plágio e não é. Ouvimos exatamente o mesmo há 2 ou 3 anos quando apareceu o ChatGPT, que chatice, e agora o que é verdade e o que é que não é. A inteligência artificial, todos já temos a certeza disto, veio para ficar, ponto. E só vai evoluir. E nós temos 2 hipóteses: ou tiramos partido dela ou ela tira partido de nós. Benefícios muito grandes. Mais uma coisa generalista, que é: imagina o que era, para quem fez trabalho académico, fazer uma revisão bibliográfica há 30 anos atrás. A professora está-se a rir, deve ter feito, tinha aquilo a procurar em bibliotecas. Hoje é fácil. Temos bases de dados, pelo menos fizemos as queries certas, conseguimos poupar muito tempo e somos muito mais rigorosos no trabalho que fazemos. Ou seja, mesmo antes da inteligência artificial, o facto da tecnologia evoluir permite-nos ser mais rigorosos. E isto vai ligar onde eu vou tocar na inteligência artificial. Se nós usarmos bem, eu não passa um dia que eu não use várias vezes, um dos meus melhores amigos chama-se Copilot, é indissociável já do trabalho que faço diariamente e bem usada permite-nos várias coisas, nomeadamente 2, e especificando agora da profissão de Medical Liaison. Eu vou visitar amanhã a doutora Teresa, que está ali sentada, camisinha branca, e eu sei a quantidade de coisas que ela me pediu no passado. Nós temos um CRM, sabemos o que é que aconteceu, se for Medical Liaison, sei quais são os interesses, mas não consigo compilar tudo. Eu posso pedir perfeitamente ao Copilot que me diga o que é que a doutora Teresa investigou nos últimos anos, o que é que publicou, quais são as aulas de atuação, quais são eventualmente as últimas perguntas que eu não te consegui responder, quais são eventualmente na área de especialidade dela os pontos de tensão que ela tem, os doentes que vê, e permite-me, quando eu tenho uma interação, ser muito mais rico e fazer aquilo que o Eduardo dizia, que não é só medicina de precisão, mas é comunicação de precisão. Isso acontece em tudo na vida. Se eu falar exatamente ao interesse que cada um de vocês tiverem, vocês vão ouvir de maneira diferente. Se eu falar de forma generalista, não passo dos primeiros 10 segundos, provavelmente. Por isso, eu só vejo benefícios e vejo uma outra, já lá vou, potencial benefício. Isto faz-nos ser mais eficientes do ponto de vista da comunicação e da preparação. Eu posso, em muito menos tempo, preparar aquilo que eu preciso fazer, que me duraria muito mais tempo. Qual é que é o risco que eu vejo? Aliás, se quiserem patentear, nós podemos fazer isto, entretanto. Nós falamos muito de inteligência artificial. Ela torna-se má quando nós a usamos como esperteza artificial. Podemos patentear uma app qualquer de esperteza artificial. Se eu não usar a inteligência artificial de uma forma honesta, intelectualmente, eu vou acabar por não ter informação que eu digeri, que eu não verifiquei, e acabo no final do dia a falar de uma coisa completamente despersonalizada que eu não entendi. E esse é o principal risco da inteligência artificial, é substituir a nossa capacidade de raciocínio. Isso não pode acontecer. Agora, potenciar a nossa capacidade de raciocínio, sim, deverá acontecer, e não há volta a dar. Vamos ter que usar cada vez mais, e nós incentivamos, na empresa onde eu trabalho, todas as pessoas a usarem. Aliás, temos métricas diárias, quem é que usa a inteligência artificial e quem não usa, nomeadamente com o Copilot. Redes sociais. Disseste o elefante na sala, não me esqueci. Eu trabalho numa das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Não posso dizer que é a primeira porque não sabiam qual era, mas em termos de volume é a número 1 hoje. E nós lançámos redes sociais em Portugal há 1 mês e meio. Exatamente por um risco que nós temos e que nós vimos como empresa muitas vezes. Como é que nós comunicamos com o público? Como é que nós registramos farmacovigilância? Como é que nós controlamos a informação?
que é regulada. Nós não podemos dizer tudo o que queremos, não devemos, e por isso é preciso ter algum cuidado aí. Mas isto liga também num ponto que eu, ainda bem que fiz esta pergunta, que eu esta eu não sabia que devias mesmo fazer, as outras também não, mas esta eu não sabia mesmo. A indústria farmacêutica fala muito pouco. E quando a indústria farmacêutica fala pouco, deixa espaço para que os outros façam, muitas vezes, mitos e afabulações à volta da indústria farmacêutica. Quase toda a gente aqui já ouviu dizer que a indústria farmacêutica consegue curar doenças, mas não quer. Não existe isso. A empresa que descobrir a cura para uma doença faz o dinheiro todo hoje, não precisa estar à espera 10 anos e correr o risco que apareça alguém que consiga essa investigação primeiro. É um puro mito. Mas porque nós falamos pouco, essencialmente na Europa. As redes sociais são um canal em que hoje toda a gente grita, ao mesmo tempo que ninguém ouve nada, e a informação pode ser facilmente distorcida. Há uma área que hoje está em muito crescimento em todo o mundo, que é a área da obesidade. As barbaridades que nós vimos de pessoas a falarem sobre a obesidade nas redes sociais são para dar aos céus. Porque há uma desinformação grande, há falta de literacia, é uma área que precisamos de reduzir. Quando a indústria farmacêutica tem redes sociais, vai ter gente, pessoas com toda a legitimidade, a fazerem comentários, se permitirem nas suas redes sociais, que não são cientificamente válidos, que podem ser ofensivos, apesar de nós termos normas claras do que é que se pode fazer e não fazer e retirarmos, abrimos a um risco enorme, que são as redes sociais, num mercado altamente regulamentado. Por isso, tentando fazer a conversa curta, nós não podemos deixar de ter redes sociais, porque hoje é um canal de comunicação muito poderoso. Eu acho que às vezes nós achamos que elas têm mais poder que o que têm, porque somos sempre as mesmas pessoas que às vezes andam à volta da mesma rede social, mas têm um poder de comunicação grande, temos de ter, pode ser bem usado, mas no ambiente europeu e nomeadamente em Portugal, a regulamentação é inibitória de algumas práticas na indústria farmacêutica e que as empresas se defendem e que poderiam eventualmente, não tendo essa regulação tão apertada, prestar um melhor serviço, inclusive à comunidade. Muito bem. Obrigado, António. Obrigado a todos. Estamos a chegar ao fim. Isto correu muito rápido, pelo menos para quem estava aqui. Espero que para vocês também tenha sido útil. Queria agradecer à doutora Anabela, em primeiro lugar, pelo desafio que criou a este grupo, primeiro para escrever o livro e depois para estarmos aqui em debate. E obrigado por isso, acho que falo em nome de todos e mesmo dos autores que não puderam estar cá. Depois, reconhecer que é fundamental a comunicação hoje em dia e como nós vemos, a indústria farmacêutica ainda precisa dar mais passos e é fundamental, e esta figura que é o MSL cada vez vai ganhar maior importância e vai ser mais estratégico e portanto é algo que nós temos de trabalhar mais, a indústria farmacêutica, quer na educação, porque isso vai trazer confiança, quer para os profissionais de saúde, mas também para os doentes, e acabar com estes mitos de que a indústria farmacêutica só não lança produtos curativos porque não quer, não é? E é um pouco isso que nós ouvimos várias vezes, e a mim ainda me choca quando os bancos têm melhor imagem do que a indústria farmacêutica. E as tabaqueiras, e somos culpados disso tudo. Então temos de continuar a evoluir para chegar a atender as necessidades não só dos doentes, mas da sociedade como um todo. Queria agradecer, queria passar a palavra à doutora Anabela, e estamos disponíveis na banca da UCP para conversarmos mais um bocado. Só queria agradecer, foi um debate muito interessante. De facto, para nós foi importante trazer este tema para também chamar a atenção do tema a um público mais genérico. Agradeço muito a vossa presença e convido-vos a todos para, de facto, falarmos um bocadinho mais com estes autores, oradores, aqui no nosso pavilhão, que é já aqui, o B42, o pavilhão da Universidade Católica. Muito obrigada.